Ópera apresenta Expogestão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conexões da Expogestão. Eu sempre fico um pouco nervoso, não estou muito acostumado com as apresentações, mas aqui muito feliz de estar com vocês novamente. A iniciativa do Conexões da Expogestão, para quem já vem acompanhando, foi criada esse ano em função de todos os acontecimentos por conta da pandemia, pelo desejo nosso de nos aproximar da nossa comunidade, pelo desejo de trazer conteúdos de valor agregado para nosso mercado corporativo. E estamos muito felizes com cada realização, porque é muito gostoso de fazer o Conexões da Expogestão. E hoje o nosso convidado é o Cláudio Martinelli. Ele é um dos maiores especialistas em segurança digital da América Latina, diretor da Kaspersky Labs, empresa líder global em cybersecurity. E o nosso tema, nós vamos falar hoje de segurança e privacidade nas redes sociais. O Cláudio já esteve conosco em outros encontros da Expogestão e falando sobre cybersecurity, inclusive quem desejar pode assistir no nosso canal do YouTube, também para quem já participa da nossa plataforma, daqui a pouco falo a respeito. Ele no final de outubro fez uma palestra muito bacana também. E em 2020, a Kaspersky fez um trabalho, uma pesquisa global sobre segurança e classificação social, Social Rating, e entrevistou mais de 10.500 pessoas em mais de 20 países. E na apresentação, o Cláudio vai falar um pouco sobre parte dessa pesquisa para trazer algumas informações muito úteis a respeito do tema que vamos explorar. Mas antes de tudo, eu tenho uma outra novidade aqui para falar com vocês, que não estamos mais só, estamos ampliando. Vou passar um videozinho rápido aqui sobre a novidade. A Expogestão está transmitindo hoje aqui pelo nosso canal do YouTube, também pelo nosso site, também pelo aplicativo e pela plataforma Expogestão. A plataforma Expogestão, para quem participou da Expogestão Digital no final de outubro, foi credenciado um acesso livre de 6 meses a todos os participantes, e quem quiser pode participar dela. Inclusive, nós criamos agora um mecanismo de experimentação. Você pode chegar na plataforma, vai no nosso site, vai lá na transmissão, faz um cadastro e você vai ter um acesso livre para poder fazer uma experiência. Nós temos na plataforma mais de 50 conteúdos, todas as palestras da edição digital estão lá. E dentro desse conceito de uma curadoria muito apurada, muito primorosa, os temas multidisciplinares, uma visão 360 do meio empresarial, e alinhados assim, nós temos desde saúde mental até transformação digital. Então você tem a facilidade de assistir em casa, no escritório, como se quiser, com todas as facilidades de um bom player de navegação. E junto com cada um desses conteúdos, nós temos disponíveis resumo de palestras, as sessões de pergunta e resposta, que são muito ricas. Esperamos que vocês aproveitem. O endereço vai estar aí na descrição do vídeo aqui no YouTube, e lá no nosso site também o acesso é facilitado. Então, essa é uma novidade aqui para vocês. Queria falar um pouquinho. E vamos voltar para o nosso conceito do contexto e da temática desse encontro. Tudo que fazemos na internet deixa rastros, nossas pegadas digitais, e quando a gente menos vê,
está dando um ok para um aplicativo, está instalando alguma facilidade, algum conforto que a gente gostaria em troca da disponibilização dos nossos dados, aceitamos cookies, fazemos consentimento sem ter noção do que acontece. Isso não tem nada nem de bom nem de mal, como nós vamos discutir, tem várias coisas que acontecem, e esses dados todos, eles alimentam uma rede muito complexa de dados que ela é gerenciada por algoritmos muito sofisticados, muito poderosos, cada vez mais poderosos, mas nem por isso eles são infalíveis, muito menos invioláveis a ataques cibernéticos. Quando você perceber, os próprios algoritmos talvez vão entender mais de você naquele momento, do teu desejo, de uma ação que tu vai fazer e, quem sabe, até definir os teus próximos passos. Isso se não te induzir a fazer isso. Ô, Cláudio, muito obrigado pela tua disponibilidade. É sempre muito bom poder contar com o seu expertise, também a expertise da equipe da Kaspersky, e um privilégio para todos aqui da Expogestão. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Alonso, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, dessa vez virtual, mas a gente vai se encontrar, vai se abraçar em breve, eu tenho certeza. Perfeito, Cláudio. Só explicando para a nossa audiência como é que é o formato do encontro, para quem é novo, aqui nós vamos ter uma apresentação seguida de uma entrevista. Então, nesse primeiro momento, o Cláudio faz uma apresentação sobre a temática e depois nós vamos seguir em questões relevantes a respeito do tema. Quem estiver utilizando a plataforma, o aplicativo, tem o botão Pergunte ao Palestrante. Quem estiver assistindo pelo site ou pelo YouTube, você usa o chat para fazer as perguntas. Aqui eu quero agradecer a presença da equipe. Está aqui a Ana Carla, está aqui o Célio, está aqui o Carlos Werner, está aqui o Urides, está a equipe aqui dando suporte por trás das câmeras e nos conectando. Cláudio, agora a palavra é contigo. Fica à vontade. Muito bem. Alonso, muito obrigado pela atenção, pelo espaço de conversar com as pessoas, e eu vejo que é um momento muito propício para falar sobre segurança digital, para falar sobre confidencialidade, privacidade, por dois fatores que a gente vê recentemente no Brasil. Um é a Lei Geral de Proteção de Dados, que afeta muito as empresas, é uma nova regulamentação, mas que não está sozinha, ela vem complementar todo um arcabouço de leis que protegem a confidencialidade dos dados, o uso de informação na internet. Você tem uma construção ao longo do tempo, as pessoas lembram das leis que foram criadas, e agora a LGPD, que tem um efeito muito maior sobre as empresas. E o segundo que eu gostaria de chamar a atenção é o PIX, que começou a entrar agora em vigor, uma nova forma de pagamento, um novo processo que é muito vinculado ao seu telefone celular, e não tem nada que saiba mais da vida de alguém do que o telefone celular, do que o smartphone, né? Eles sabem onde você está, eles sabem onde você vai, com quem você fala, qual é o seu banco, quais são os seus aplicativos, eles sabem a sua vida inteira, e é um dispositivo cada vez mais importante para transformar a nossa vida numa vida produtiva, mas, por outro lado, é uma porta de entrada para criminosos digitais, né? Então, eu queria separar esse tema, Alonso, ou direcionar em duas avenidas diferentes, né? Você fez uma apresentação no começo falando sobre o uso desses dados por empresas e como você tem algoritmos e toda uma complexidade de tratamento de grandes volumes de dados no Brasil e no mundo. E vamos dizer que isso é a parte legítima do assunto, ou seja, empresas que de uma forma ou de outra tentam te conhecer seus hábitos e costumes e, por conta disso, fazer indicações de serviços ou produtos adequados aos seus hábitos ou vender informações a respeito dos seus hábitos de consumo, a respeito das suas preferências pessoais para outras empresas interessadas em anunciarem, advertising para você. Então, eu uso um exemplo muito simples. Você, na sua rede social, buscou algo como cruzeiros marítimos, de repente você começa a receber uma enxurrada de anúncios a respeito de viagens, cruzeiros, navios, entradas e promoções, etc. Por quê? Porque você demonstrou interesse em um assunto em especial
e as empresas, visando aprimorar os seus investimentos de marketing, vão direcionar os anúncios para aquela pessoa que mostrou esse interesse nesse assunto em específico. Isso vale para anúncios, política, religião, esportes, a vida pessoal, vale para tudo, né? Os algoritmos são capazes de identificar gostos e costumes e preferências para todos os universos da cultura e do comportamento humano. Mas, de toda forma, não é proibido, não é ilegal, é algo, de certa forma, legítimo, se bem usado. A outra avenida é a avenida do crime. É a avenida do criminoso digital, que se apropria também das mesmas informações para criar armadilhas digitais, criar formas de te convencer a fazer algo que você não que você não quer fazer. Então, são as armadilhas de promoções malucas que você recebe de uma televisão de 60 polegadas por R$1.000, ou uma passagem aérea grátis, ou um brinde de uma empresa de comunicação que te deu uma televisão nova ou coisa parecida. Isso tudo são armadilhas digitais. E hoje a armadilha mais, digamos, perene, mais permanente que a gente está tendo é o Covid, né? O coronavírus e a pandemia. As pessoas estão em casa, as pessoas estão conectadas ao mundo externo por conta dos computadores. Portanto, elas precisam estar conectadas, elas estão vulneráveis a comunicações que vêm através de mensagens falsas, das mensagens de phishing, que a gente chama, né? E que estão invadindo as casas das pessoas. Nesta realidade da pandemia, a gente também vê o que a gente chama de aumento da superfície de ataque. Todas as casas dos profissionais que hoje estão trabalhando desde casa viraram filiais das empresas. E estas casas, portanto, precisam ser protegidas também e viraram alvos dos criminosos digitais que buscam uma forma de acessar as empresas. Então, Alonso, antes da gente continuar essa explicação, eu tenho um vídeo que mostra, um vídeo bem legal que a gente trouxe para o Brasil, que tem a tradução em português, tem a legenda em português. Eu queria mostrar para o pessoal para a gente compartilhar um pouco dessa ideia e a gente volta. Vamos rodar o vídeo? Companies are built on relationships. Caroline. Pete. You look lovely. Thanks. And just as with relationships, I'm actually half Irish. No way. My mother's maiden name was Murphy. things should always be kept between yourselves. Yeah, I was there in Sydney. Saw the game. 22nd of November, 2003. I was there when England won the Rugby World Cup. Memorable date, eh? Yeah. Yeah, I should probably get back. I just got my first ever cat. Wow, first ever. What's your first pet's name? Clifford. Like your customers' data, some things should stay private. A data breach exposes your customer data, which can damage your business reputation and operations. Secure data starts with securing your IT network. Formas de contato com os seus colegas de trabalho que vão se passar por você, e essa mensagem vai ser tão verdadeira ou parecer tão verdadeira que esta pessoa vai dar acesso a um sistema corporativo, vai dar acesso a um servidor ou coisa parecida. Então, é muito importante a gente identificar que o antídoto destas duas questões, o uso dos seus dados pessoais por empresas legítimas
mas que eventualmente são inesperados por você. E o uso por criminosos digitais, ele vem sempre de uma fonte, que é a pessoa, o indivíduo. Eu recomendo, como primeira dica aí dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, uma seleção criteriosa daquilo que você vai publicar, daquilo que você vai tornar público para as pessoas que estão à sua volta. Da mesma forma que você não anda no meio da rua dizendo o seu dia de aniversário, não põe o dia do seu aniversário em qualquer lugar para qualquer pessoa ter acesso, né? Então, eu vejo muito que, de um modo geral, o brasileiro não se preocupa muito com essa exposição. 40% dos brasileiros, por exemplo, não se importam de compartilhar um dado pessoal em troca de ter um serviço gratuito. Só que o que está por trás desse serviço, desse aplicativo gratuito, sempre é uma moeda de troca. A pessoa, as suas credenciais. Ou seja, não tem almoço grátis, como os americanos costumam dizer, né? Se tem um aplicativo, esse aplicativo foi criado por alguém, ele custou dinheiro para ser desenvolvido e ele vai ter um retorno financeiro. As duas formas mais claras de acontecer este retorno financeiro número 1, anúncio, como eu disse antes. Então, eu vou fazer com que anúncios cheguem até as pessoas que estão acessando a minha plataforma, o meu aplicativo. Então, pessoas que me pagam para veicular esse anúncio têm direito a mandar essas mensagens. Número 2, os dados da pessoa. Então, eu vendo os dados, as informações pessoais das pessoas que têm acesso à minha aplicação para outras empresas que querem anunciar ou querem ter contato com essa pessoa, querem ter acesso a essas informações destas pessoas, né? Então, de novo, não tem nada grátis nesse mundo, alguém está pagando a conta, e é importante a gente ter cuidado com essa situação, com este modelo de negócio. O Brasil é um país conectado por excelência. O brasileiro usa muitos serviços digitais, faz muita coisa paga pelo computador. Não só a pessoa física, como as empresas. Isso não é ruim, é muito bom, para falar a verdade. Você ganha uma produtividade fantástica, não tendo que ir ao banco, não tendo que ir a uma repartição pública, com a digitalização dos serviços públicos. Isso é muito bom. Mas também atrai a atenção de criminosos. O Brasil tem a maior declaração de imposto de renda digital do mundo. Nós vimos que as eleições brasileiras são totalmente digitais, são totalmente informatizadas. Nós sabemos que temos uma das maiores comunidades do Facebook do mundo, ou de mídias digitais, de redes sociais do mundo. Isso tudo faz com que a gente tenha muita atração por parte dos criminosos digitais desses dados dos brasileiros. E, por fim, Alonso, para que a gente possa começar a conversar, começar esse bate-papo, esse ping-pong, é importante dizer que o Brasil atrai muito a atenção de criminosos não só do próprio Brasil ou da América Latina, mas de outros países do mundo. O crime digital é um crime de organizações criminosas bem estruturadas, que compram, vendem ameaças digitais, que têm um comércio entre eles. Então, algumas coisas que são criadas na Europa, ou algumas coisas que são criadas na Ásia, acabam atacando usuários no Brasil, de novo, porque tem muito dinheiro. Se tem dinheiro, vai ter um criminoso atrás. Então, não tem fronteiras. E, por não ter fronteiras, a preocupação é do usuário. Não adianta ir na delegacia de polícia aí de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, e falar, olha, doutor, estou aqui com um problema. A polícia não vai alcançar o criminoso que está na Bulgária, na Suíça, no Iraque, no Paquistão ou na China. Esse criminoso é inatingível pelas forças de segurança clássicas, né? Então, a responsabilidade pela proteção digital ela é muito inerente ao usuário, muito inerente a quem tem a propriedade dos dados. Quem tem medo, né? Então, quem tem, cuida. Então, é muito por aí. Então, acho que esse é o recado inicial e vamos bater um papo aí, vamos conversar um pouco sobre segurança e sobre confidencialidade e privacidade.
como não podia deixar de ser, em todas as lives que eu faço no planeta Terra, tem alguém que fica em mudo. Oi, Orides liberou? Estão me ouvindo? Agora sim. Olha que bacana, Cláudio. Bacana não, nesse meio tempo que tu estava apresentando, tu não acredita, caiu aqui a minha conexão, mas enfim, já estou de volta, o Orides e o pessoal me ajudando aqui. Estiquei uns 2 minutos para te dar essa chance. Muito obrigado. Cláudio, o nosso público, na maioria, é público empresarial, corporativo, assim como também é o público da Kaspersky, né? Vocês são uma empresa que atua muito no mercado corporativo, embora pessoas físicas também. Aqui a gente tem uma questão que envolve tanto a vida pessoal como a vida profissional, especialmente aqui em tempos de home office, né? A gente sabe que existe uma linha tênue que pode trazer risco para as organizações. Você pode falar um pouco mais como é que você enxerga isso, como é que você vê isso? Muito bem. Alonso, a vida pessoal das pessoas e a vida profissional das pessoas acabou se misturando, se mesclando muito durante os últimos meses. Nós já sabíamos disso, a nossa realidade como empresa já tem uma grande parte das pessoas trabalhando de forma remota. Nós temos funcionários, nós temos colaboradores em países da América Latina onde não existe escritório. Eu tenho gente no Peru, na Guatemala, na Colômbia, na Argentina, e estas pessoas são remotas. Então, a realidade do trabalho remoto para a gente já era verdadeira antes da pandemia. Então, quando nós entramos no modelo 100% remoto, não foi dolorido para a gente, já era um aprendizado que nós tínhamos em casa. Mas para a maior parte das empresas, isso foi dramático, foi drástico. As empresas não estavam preparadas, seus funcionários não estavam educados, não havia uma capacitação e muitas vezes nem dispositivos disponíveis, né? Você tinha os PCs, os desktops, não tinha os laptops, né? Os computadores portáteis para levar para casa. E algumas empresas falaram, olha, usa o seu computador de casa para acessar o sistema da empresa, vamos dar um jeito de você acessar e continuar trabalhando. Isso criou riscos muito grandes, porque essas empresas não treinadas colocaram senhas padrão, colocaram acessos ao sistema. Bom, vamos trabalhar primeiro, vamos sobreviver primeiro, depois a gente cuida da segurança. E foi uma grande notícia para os criminosos, né? Porque abriu as portas, né? Cada casa passou a ser uma porta de acesso para as empresas. Por exemplo, o malware que tem no Brasil, que tem uma penetração no Brasil fortíssima, que é o ransomware, ou o vírus sequestrador, aquele que invade a sua empresa, criptografa os dados, embaralha os dados e te cobra um resgate para te dar acesso aos seus dados novamente, cresceu 60% ao longo dos últimos 8 meses. Por quê? Porque as empresas abriram as portas de conexões e se abriu para o funcionário, para o colaborador, abriu para o criminoso também, né? A gente viu agora uma modalidade ransomware 2.0, ainda mais perigosa. O criminoso não só fala, olha, se você não me dá dinheiro, eu não te dou a senha para você usar os seus dados, como eu vou botar os seus dados na rede, vou botar os dados ao público, e você ainda pode ser penalizado por expor os dados dos seus clientes, fornecedores ou funcionários, segundo as regulamentações da LGPD, né? Então, a gente viu que esta interconexão entre o trabalho remoto, o trabalho desde casa e as empresas foi uma grande quebra de paradigma para as empresas. Bom, isso aconteceu dessa forma nos primeiros 30 dias, 40 dias, 45 dias. Aí as empresas perceberam, olha, vai demorar, esse negócio vai demorar um pouquinho mais. A gente já está em 8 meses de pandemia, 8 meses de trabalho remoto. Preciso me coçar, preciso dar um jeito. E as empresas, os nossos clientes, inclusive, começaram a nos procurar de uma maneira muito intensa para estender as mecânicas, as soluções de segurança para as casas. E tem solução. Então, eu não quero só passar uma ideia alarmista dizendo, olha, isso é um perigo. Muito ao contrário, eu quero dizer, olha, tem solução, tem antídoto para esta situação que a gente vê.
Então, alguns dos nossos clientes ficaram muito bem atendidos quando a gente estendeu a preços muito baixos, às vezes quase de graça, a proteção aos seus funcionários trabalhando desde casa, usando aquele mesmo computador que ele usava para o filho fazer trabalho de escola ou para acessar, para a esposa acessar um filme, fazer um streaming de vídeo, né, de filme, né? Então, essas pessoas começaram a ver que era necessário proteger esses dispositivos também. Queria também dizer que uma das maiores crueldades que os criminosos fizeram ao longo desses 8 meses foi atacar hospitais e instituições de saúde. Você não acredita quantos ataques a hospitais nós presenciamos. Nós vimos, por exemplo, na Alemanha, a primeira fatalidade comprovada com malware, ou seja, uma pessoa morreu porque o hospital foi atacado por um ransomware, o hospital ficou fora de serviço, essa pessoa não pôde ser atendida, ela não pôde ser transferida a tempo para outro serviço de emergência, e essa pessoa faleceu. Isso aconteceu na Alemanha, ou seja, o crime digital se aproximando do crime físico, né? Então, o que a gente vê aqui nesse momento é preciso fazer alguma coisa. O que nós fizemos? A gente deu de graça, a gente cedeu licenças dos nossos produtos para clínicas, hospitais, laboratórios no mundo inteiro. Foram mais de 630 mil licenças gratuitas que a gente cedeu no momento da pandemia e clínicas. Alguns clientes nossos, alguns que não eram nossos clientes, mas não conseguiam investir seus orçamentos nesse momento de pandemia em proteção digital, e a gente, como uma forma de responsabilidade social, a gente estendeu essa proteção a esses hospitais, e a gente fica muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque esta promoção continua em vigor. Então, eu queria convidar os nossos amigos da área de saúde que necessitem de algum apoio da gente, conversa com a gente está aí para ajudar. Espetacular, Cláudio. Cláudio, tem algumas perguntas aqui, tem uma que fala sobre como ter uma presença em redes sociais se eu não quiser me expor. Muito boa. Primeira coisa, dá uma olhadinha nas configurações da rede social, tem muita coisa que você pode controlar daquilo que é exposto. Exemplos. Nas redes sociais você tem lá quem pode ver, que tipo de informação pode ser publicada, quem pode compartilhar as minhas informações com outras pessoas. Já é um grande começo. Configurar bem os acessos às suas redes sociais. A minha rede social só dou acesso aos meus amigos, aqueles que eu marquei. Olha, eu te conheço, então sim, eu te aceito sua amizade, e eu tenho como princípio o fato de que, se é meu amigo no Facebook, eu já vi essa pessoa em outro lugar no planeta, né? Ou seja, já cumprimentei, já apertei a mão, já tive uma conexão de alguma natureza profissional ou pessoal. Então, eu já não me exponho tanto porque eu concedo permissões de acesso às minhas informações aos meus amigos. Isso é um primeiro aspecto. Segundo, quer ver uma coisa muito banal? Filhos. Você tem filho, né, Alonso? Não põe a foto do seu filho com o uniforme da escola, com aquele logotipo no peito. Você disse onde seu filho estuda, qual a escola, qual é o endereço. Para quê? O que você vai ganhar com isso? É uma exposição indesejada ou que não, para você não faz sentido nenhum, mas para um criminoso pode ser importante. Você lembra aquelas famosas ligações que partiam de presídios, né? Olha, eu estou com seu filho, né? Os criminosos evoluíram, agora eles clonam o seu celular, eles clonam o seu WhatsApp. E se ele sabe que teu filho estuda em tal escola, ele vai te mandar uma mensagem dizendo que é o diretor da escola, né? Então, para que expor as informações assim que não necessita para alguém usá-las de uma maneira não autorizada? Outra coisa não acredite em Papai Noel. Os posts nas redes sociais que são muito vantajosos, provavelmente é porque são demais vantajosos e são falsos, né? Então, não vai clicar em qualquer coisa que aparece na sua frente. Já são 2 dicas para você ter um convívio com as redes sociais de uma maneira um pouco mais saudável.
Bacana, Cláudio. Até todo esse mecanismo aí do cybercrime tem a ver com engenharia social, né? Que também é usado pro bem, né? Assim como o rating social, assim que tu vai descobrindo as coisas. Eu acho que a gente pode falar mais daqui a pouco, tem uma pergunta a respeito, mas tem uma aqui bem interessante, ó. Qual a sua opinião sobre o limite do uso dos dados nos negócios? Assim como uma referência, ele cita o caso do Ministério Público versus Serasa. Não sei se tu conhece, né? Aqui deve ser alguém da área técnica. Acabou de ser publicado hoje, eu não li a matéria inteira, mas acabou de ser publicado hoje, eu vi o título dessa matéria. Mas o uso de dados, ele varia de país para país, de cultura para cultura. Então, existem alguns locais que as pessoas estão muito acostumadas a compartilhar os dados com serviços públicos ou com governos, né? A gente tem o exemplo chinês, onde há um controle bastante intenso daquilo que uma pessoa publica nas redes, e a gente sabe disso. A gente sabe de exemplos onde as informações pessoais foram usadas para o controle da própria pandemia, onde a pessoa esteve, com quem ela teve contato, qual o posicionamento geográfico dessa pessoa, né, geolocalização. Então, algumas pessoas encaram isso com normalidade, outras pessoas encaram isso de uma forma bastante peculiar, bastante própria, né? Então, eu acho que tudo tem a ver com a pessoa saber o que pode ser feito com seus dados. Por exemplo, uma coisa muito simples. Olha, eu estou com uma dor de cabeça hoje, eu senti um pouco de febre e você publicou no seu Facebook que você não está se sentindo bem, que você acordou indisposto. O que você acharia se uma empresa de seguro de saúde usasse essas informações para te dar uma classificação de risco que aumenta o preço do seu seguro de saúde? É legítimo? Nos Estados Unidos é. Em Nova York é uma lei que diz que as empresas de seguro de saúde podem ler as mídias sociais, as redes sociais, para avaliar o risco das pessoas. É legítimo no Brasil? Provavelmente é uma zona cinzenta que ainda não foi legislada, que ainda não foi normatizada. Então, o meu entendimento é que o dono da informação, o titular da informação, que é o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, deveria ser aquele que decide o que pode ser feito ou não com as suas informações. Mas não é a verdade. Os nossos dados são classificados por vários serviços de ranqueamento de crédito, de risco de um empréstimo, de um seguro de saúde, de uma potencial aprovação numa instituição de ensino. Tudo isso contra ou a favor de você. Até uma entrevista de emprego. Se eu vou entrevistar um candidato, eu tenho o direito de consultar as redes sociais deste candidato para saber como ele se coloca, qual a qualidade da língua portuguesa que esse cara tem. Tenho, por que não? Então, especialmente se você estiver procurando emprego, recomendo que seu português esteja afiado nas suas redes sociais. Eu leio. Perfeito. Cláudio, linkando aqui, ó, pensando como uma pessoa jurídica, o que mais me preocupa é a vulnerabilidade do LinkedIn. Essa rede é mais segura do que as demais que usamos, especialmente como pessoa física? Essa é uma, e falando de vulnerabilidade é uma outra. São muitas as aplicações que nós baixamos e não se sabe ao certo se essas aplicações, o fato dela estar numa loja, numa Play Store, numa Android, se ela está livre de vulnerabilidade. Então, sem duas a ver. Uma, o quanto tu confia no LinkedIn sendo PJ, e a segunda é sobre aplicativo. Dá para encaixar as duas aí, né? O assunto é... Dá sim. Bom, o LinkedIn é uma rede social como qualquer outra que tem os mesmos benefícios, facilidades ou comprometimentos, ou brechas. E eu diria para você que a grande parcela dos riscos está na mão do usuário. A rede por si só não é insegura. O sistema por si só do LinkedIn não é inseguro por natureza. Mas ele pode ser explorado por empresas que têm acesso à plataforma do LinkedIn e usam esses dados para te fazer ofertas genuínas. Ou seja, se eu tenho acesso à sua conta no LinkedIn, eu sei que você é o presidente do Expo Gestão e eu tenho serviços de eventos, eu me interesso em mandar para você
os meus serviços de restaurante, de serviços de alimentação, de serviços de transporte, de serviços de locais de eventos. Por que não? É legítimo, né? Não tem problema nenhum nesta oferta. O problema é que essas redes sociais são acessadas normalmente por um telefone celular e, na maior parte das vezes, um telefone celular desprotegido, que pode ser inspecionado por uma aplicação falsa, por um vírus instalado no seu telefone celular. Acabamos de divulgar, vocês podem consultar no nosso fórum, um malware, Gitcode. Eu não lembro o nome, não é a minha praia lembrar desses nomes complicados, mas é uma aplicação criada por criminosos brasileiros que tem a capacidade de interceptar dados de 113 instituições financeiras da América Latina, incluindo bancos brasileiros. Se é capaz de interceptar informações bancárias, também é capaz de interceptar informações dos aplicativos das redes sociais. Para que você tenha uma navegação segura, como usuário e como empresa que usa esses dados, eu recomendo fortemente que você tenha proteção nos seus telefones celulares, nos seus smartphones. É uma questão primordial. E já completando a respeito das aplicações dos telefones celulares, Alonso, 25% dos aplicativos que estão nas lojas oficiais dos telefones celulares são vulneráveis, podem ser explorados por terceiros, como cavalos de Troia, ou seja, podem ter códigos maliciosos inseridos dentro dele, podem carregar a instalação de outros aplicativos, se você não perceber, ou podem exigir ou solicitar acessos a serviços do teu telefone celular que não fazem nenhum sentido para aquela aplicação em si que você está instalando. Então, sim, eles são vulneráveis, é um problema e não significa que são seguros apenas por estarem nas lojas oficiais, porque podem ser explorados por criminosos. Olha só um exemplo. Se você baixou um software que retoca fotografias, melhora, um aplicativo de melhorar suas fotografias, por que ele tem que ter acesso à sua lista de contatos no celular? Diga não aceito. Se você está baixando um programa de geolocalização, um programa de mapas, por que ele tem acesso à sua câmera? Não tem que ter acesso à sua câmera. Então, garantir acessos indevidos ou não pertinentes a aplicações também é algo que você deveria fazer para evitar os riscos dessas aplicações. Sim, elas são vulneráveis. Um dos nossos serviços que nós vendemos e temos um grande sucesso aqui no Brasil com algumas operadoras de telefonia é um produto que nós vendemos na modalidade de SDK, ou seja, um conjunto de ferramentas que a gente vende para incorporar dentro de aplicativos para proteger esses aplicativos. Algo como blindar um aplicativo para que ele não possa ser explorado por terceiros. Nós temos vários desses clientes que usam o nosso SDK para blindar os aplicativos e torná-los mais protegidos do Gmob, que é esta aplicação que eu te disse, esse malware que foi criado por brasileiros para atacar usuários bancários, por exemplo, no Brasil. Cláudio, aqui nós temos duas perguntas associadas à questão de uso de senhas. A minha empresa trabalha com agências digitais, que usualmente tem a gestão de nossas contas, de tudo, redes e tal. E como não sou da área, não sei julgar o nível de segurança que elas adotam internamente. Pode me dizer umas perguntas que eu teria que fazer para verificar se posso ficar tranquila em relação à proteção que eles adotam? E a outra, associada a senhas, como lidar com o mundo de senhas que temos de lembrar, já que padronizá-las, que seria o mais cômodo, aumenta a nossa vulnerabilidade. Aumenta muito a vulnerabilidade. Vamos a um exemplo. São dois exemplos. Outro aquele das agências, que tu passa para os outros. Sim. Tá, okay. Vou começar pelas senhas, para entrar no assunto da complexidade aí da proteção de prestadores de serviço. Primeiro, senhas. Vamos levar em consideração que um grande site de e-commerce do Brasil é muito seguro.
E realmente são. Eles têm sistemas de proteção bastante sofisticados. Mas vamos levar em consideração que aquela loja de flores da esquina, que você uma vez se cadastrou, talvez não seja tão seguro assim, certo? E pode ser, e a gente tem provas de assim, dezenas ou centenas de vazamentos de bancos de dados, que a sua credencial, ou seja, e-mail, senha, vazou na internet. Desta lojinha de flores, desta concessionária de veículos, desta pequena empresa na sua esquina que tinha lá o seu cadastro e vazou. E você usa a senha alonso123@hotmail.com, né? E a sua senha é 123ABC, só para simplificar. O criminoso digital, de posse desse banco de dados, vai testar Alonso123ABC em todos os outros serviços digitais, em todos os outros sites. Vai testar no Facebook, no LinkedIn, no americanas.com, no Google, no Buscapé, no Mercado Livre, no banco, tudo quanto é lugar. E se você repetir uma hora, ele vai achar, certo? Ele vai te achar. E ele vai ter acesso a essa informação e ele vai conseguir fazer uma compra no seu nome. Ele vai conseguir mudar o endereço de entrega de uma mercadoria e te fraudar. E isso acontece. E, por incrível que pareça, isso aconteceu comigo. Eu tive uma conta criada em meu nome numa operadora de telefonia celular sem eu nunca ter aberto uma conta nesta empresa, e foi uma grande complicação para resolver esse problema. Hoje eu tenho um serviço que monitora o meu CPF para ter um pouco mais de tranquilidade quanto a isso. Então, quanto às senhas, tem uma solução. Kaspersky Password Manager. Você cria uma senha só para o serviço e ele cria todas as outras senhas para você, uma diferente da outra, todas fortes, embaralhando minúsculas, maiúsculas, caracteres especiais. Está lá no nosso site, não é caro, você usa de qualquer telefone celular, de qualquer computador, na nuvem, em qualquer cybercafé você pode usar. Está lá. Essa é a solução, digamos, comercial. Solução doméstica, cria um algoritmo, você cria um algoritmo. Então, você tem uma senha padrão, a sua senha, vamos dizer que seja Joinville. Joinville mais um certo conjunto de caracteres daquele site. Entra mais a quinta letra, seja lá o que for. Para cada um desses sites, você tem esta fórmula. Joinville mais letra tal, tal, tal. Joinville mais letra tal, tal, tal. Porque normalmente todos os sites têm aquela coisa de que tentou 3, 4 vezes, ele bloqueia a senha, certo? Então, você criando uma dificuldade em cada uma dessas senhas, ele não vai conseguir, ele vai tentar 2, 3 vezes e vai bloquear. Pelo menos você está um pouco mais seguro quanto a isso. Não é 100%, não é uma solução assim, que vai te proteger 100% das vezes, mas é um dificultador. É aquela coisa de botar uma tranca no carro. Se o bandido vê um carro sem tranca e outro com tranca, o seu está um pouquinho mais seguro do que o sem tranca. Agora, quanto aos provedores, essa é uma excelente pergunta. Os criminosos digitais viram que a cadeia de suprimentos é uma grande porta de entrada para grandes empresas. O escritório de advocacia que trabalha para um grande banco é um vetor de ataque. Uma agência de publicidade que trabalha para uma montadora, para uma indústria eletrônica, é uma porta de ataque. Uma contabilidade, um escritório de contabilidade médio, pequeno, de 100 computadores, que trabalha para uma grande empresa multinacional, é uma porta de ataque. Você sabe que há 3 ou 4 anos atrás, aquela grande rede de supermercados americana, a Target, foi atacada nas vésperas da Black Friday, como estamos aí, né? Sexta-feira, Black Friday, né? 60 milhões de dados de cartões de crédito de clientes do Target vazaram na internet por conta de um ataque a um provedor do Target, não ao Target em si. Então, é muito importante perguntar para o seu provedor, o seu escritório de contabilidade, a sua seguradora, o seu... Vamos supor que você é uma escola e você tem representantes, você tem brokers, agentes de crédito, agentes de seguro, né, que estão conectados à sua rede. Você usa antivírus nos seus computadores? Qual você usa? Como você controla o acesso aos seus servidores? Como você controla as credenciais dos seus funcionários? Você atualiza as credenciais, você força a atualização das credenciais a cada período? 1 mês, 2 meses, 3 meses?
Você evita o acesso remoto, ferramentas de suporte remoto aos seus servidores? Como você protege as suas informações na nuvem? Seu sistema está na nuvem, está lá na Amazon, no Google, na Microsoft. Você tem as licenças de segurança na nuvem também? Ou lá não, você não se preocupou, você só protege no seu escritório, mas na nuvem você não protege? Está errado. Nenhuma nuvem é segura por natureza. Quem disse que você está contratando um serviço seguro? A segurança está no fato de que não cai, tem gerador a diesel, tem redundância, tem links de comunicação. São sua propriedade e é sua responsabilidade proteger os dados que estão numa nuvem, inclusive numa nuvem pública. Então, essas são algumas perguntas. Você protege a sua nuvem? Você tem controle de credenciais dos seus funcionários? Seus funcionários estão treinados quanto à LGPD? Hoje eu recebi, e eu pude assinar essa carta, porque a gente tem esta conformidade, eu recebi de um dos nossos clientes um pedido de uma declaração dizendo você atende às discriminações da LGPD, por favor, declare que sim, porque só assim eu posso fazer negócio com você. Por que você não faz uma declaração dessa e pede aos seus fornecedores que confirmem que eles atendem à LGPD nos seus quesitos de proteção e privacidade de dados? Algumas sugestões que eu dou aí para o nosso amigo que nos perguntou de como tratar os dados com carinho e com respeito. Era um caso de uma empresária que tem agência. Agora, aqui chegaram algumas perguntas lá da plataforma, né? Que o Vamos lá. Passou aqui, ó. São duas relacionadas a home office. Se eu tenho as pessoas trabalhando em casa, utilizando o computador particular, é obrigatório que, como empresa, nós paguemos um antivírus ou um sistema de proteção? Junto obrigatório com a mesma... não é. Pois é. Talvez é recomendável, né? Acho que recomendável, sim. E aí, já complementando também sobre o assunto, também sobre as pessoas que estão trabalhando em casa, caso exista algum ataque e a pessoa chegue a perder informações pessoais ou até mesmo ter os seus dispositivos danificados, ele usando os computadores dele, perdendo dados dele, mas ele usando o computador para trabalhar para a empresa. A empresa é responsável por reparar esse dano? Perguntas difíceis, né? Primeiro, a empresa é obrigada a estender as suas proteções ao computador doméstico? Definitivamente não. É recomendável? Absolutamente sim. Eu diria que é uma boa providência você exigir que ao menos o funcionário tenha algum sistema de proteção. Tanto melhor se for o sistema de proteção que você conhece como administrador da tua empresa e que você possa falar, olha, usa desta forma, configura desse jeito, ou você instala por ele remotamente o antivírus, o anti-malware na empresa, na casa dele. Isso é o melhor, é o ideal. E além do computador protegido, a comunicação protegida também. Então, ter uma VPN, Virtual Private Network. Para quem não sabe, ela cria como se fosse um túnel digital que conecta o dispositivo na casa do seu funcionário ao seu servidor e impede que alguém escute essa comunicação de dados no meio do caminho. Você sabe, Alonso, que dispositivos Wi-Fi, os roteadores Wi-Fi domésticos, são absolutamente vulneráveis. As senhas de acesso de administrador desses Wi-Fi estão na internet, são domínio público. Então, se eu sei que você tem um Wi-Fi da marca XYZ, que a operadora de telefonia botou na tua casa, eu vou tentar essa senha de administrador e muitas vezes eu vou conseguir acessar e eu vou conseguir interceptar os dados lá no seu roteador Wi-Fi. Então, é importante ter uma rede VPN entre o dispositivo do seu funcionário e o seu servidor. Isso é uma grande providência, não dói nada e talvez seja um degrau a mais de proteção com aquele antivírus que ele tem na casa dele, que eventualmente ele já tem no computador dele. Então, quanto a esta questão de é bom proteger, sim, é bom proteger, eu recomendo fortemente. Não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente para a qualidade de proteção da sua empresa em especial. Quanto à responsabilidade sobre um dano que possa acontecer no computador do seu colaborador na casa dele, essa é uma área tênue, muito difícil de ser julgada sem uma avaliação criteriosa do que aconteceu.
Por exemplo, se ele já tinha um vírus instalado e se conectou com o seu sistema, qual é a sua responsabilidade? Apenas o ataque se concretizou após a conexão com o seu sistema corporativo. Agora, em alguns casos, demanda perícia, demanda investigação, demanda uma avaliação forense dessa situação. Não é fácil de eu responder isso para todos os casos, mas eu diria que, de um modo geral, não é sua responsabilidade o que acontece no computador do seu funcionário. Mas há discussões. Ó, tem duas perguntas técnicas, eu vou pedir se tu conseguir ser rápido dela, que tem mais algumas. Ó. Tá bom. Uma até tu respondeu uma alternativa aqui, né, da VPN, mas assim, ó, quando as redes Wi-Fi abertas, aeroportos, restaurantes, cafeterias, a evitar ainda que estejamos com antivírus e outras ferramentas em dias, dá para evitar? E a outra, assim, o sistema operacional OSX é realmente mais seguro quanto a invasões? Aí já entrou numa seara mais técnica, talvez, né? Vamos lá na primeira. O que isso significa, tá? Redes públicas de aeroportos, hotéis, cafés, etc., são extremamente vulneráveis e são portas de entrada que criminosos usam, inclusive criminosos altamente sofisticados usam para ataques dirigidos a chefes de Estado, hospedados em hotéis, por exemplo. Então, eu não recomendo você digitar sua senha de banco sem ter uma VPN. Porque, veja só, são duas coisas diferentes. A proteção do dispositivo em si, você faz com um antivírus, ou um Internet Security, ou um Total Security, está protegendo o dispositivo. A comunicação de dados até o servidor, até o banco, até o site da empresa, o VPN. O conjunto entre um e outro faz com que a comunicação numa rede Wi-Fi pública seja muito segura. Sem isso, eu não uso meu banco numa rede de aeroporto. De jeito nenhum. De nenhuma forma. Ok? Segundo, a respeito de sistemas operacionais. O que torna um sistema operacional mais ou menos seguro é a quantidade de criminosos que conseguem programar para aquele sistema operacional. Às vezes me perguntam, o Apple é mais seguro porque o sistema, o iOS, é mais seguro? Não, é só porque tem menos programadores para o iOS. É só por isso. Né? O Android tem mais programadores que conhecem, é uma rede, é um sistema mais aberto, o Windows é mais dominante, então tem mais gente que conhece, então tem mais malware para esse tipo de plataforma. Agora, se um criminoso digital quiser atacar um sistema operacional, qualquer um é vulnerável por princípio, porque se você pode escrever um programa, um aplicativo para um sistema operacional, você pode escrever um vírus para esse sistema operacional. É simples assim. Perfeito. Cláudio, foi falado sobre ceder e autorizar o uso dos meus dados, mas existem outras formas de captura que eu não conheço ou que não conhecemos e como é que isso funciona? Outras formas que tu nem sabe, tanto de hardware e software, né? Enfim. Muito bem. Eu acho que comentei algumas delas passam pelas autorizações que você concede na hora de instalar um aplicativo. Comentou. Muito bem. Você não leu direito na hora que você instalou aquele software, aquele aplicativo de tratamento de fotografias e ele lá te perguntou, olha, posso acessar o seu catálogo de endereços? E você não deu bola e você falou sim. Ou seja, você concedeu, sem saber ou sem prestar atenção, o acesso ao telefone e contatos de 1.000 pessoas que tem no seu celular. Esta é uma forma de captura de dados indevida, indesejada e que pode acontecer sem você saber. Ligar a sua câmera do seu telefone celular. Para que precisa ligar a câmera do seu telefone celular sem a sua permissão? Né? Então, esses são exemplos do que pode acontecer no seu smartphone ou no seu PC, de aplicativos que instalam e usam sem o seu consentimento outros serviços que estão nesses dispositivos. Esta é uma forma de obter seus dados sem a sua permissão. Perfeito. Cláudio, sem o seu conhecimento, vai. Isso. Cláudio, a gente vai ter mais 2 perguntas, talvez uma terceira ainda, mas está chegando ao nosso limite daqui a pouco. Agora tem uma que é da própria Expogestão. O Cláudio, a opinião pessoal do Cláudio a respeito do uso dos seus dados.
Como é que você vê isso, você, pessoa física? Alonso, é uma pergunta filosófica até. O conceito do uso dos dados legítimo não é ruim. Na medida em que, por exemplo, uma aplicação, sabendo que eu gosto do meu time de futebol, que por acaso está jogando agora e a gente está conversando, e, portanto, oferece informações a respeito do meu time de futebol e me deixa saber das notícias do jogador que foi contratado ou coisa parecida, é uma mão na roda para mim. Ou, se eu gosto de floricultura e a rede social me informa a respeito de tratar de plantas, plantar condimentos ou coisa parecida, é uma facilidade, economiza tempo, são atalhos que não são ruins. O problema é que isso não fica estanque, isso não é 100% garantido. Esta mesma empresa que está me oferecendo essas informações que facilitam a minha vida, que fazem com que eu ganhe produtividade, pode ser hackeada e esses dados podem ser usados por alguém que não tem essa legitimidade. Então, eu diria que a minha opinião pessoal é de precaução, é de comedimento. Use os serviços, se aproprie das ferramentas que te fazem ganhar produtividade. Mas um pezinho atrás é sempre bom. Perfeito. E sobre inteligência artificial, hoje você tem captura em redes sociais, streaming de música, de vídeo, assistente de voz, tem captura com Smart TV, tem captura com assistentes digitais, e você tem cruzamento de tudo isso com inteligência artificial. Ele deu um exemplo da Netflix. Agora, onde você acha que tudo isso vai parar? Agora é uma bola de cristal aí para ti. Muito bem. Você sabe que a gente usa dentro da Kaspersky uma outra terminologia. A gente usa machine learning, aprendizagem de máquina. Inteligência artificial é algo que eu ainda acho que vai chegar daqui a alguns anos. Talvez 2030, né? Então, no horizonte de 10 anos. Mas hoje, o que nós estamos vendo são sistemas dedicados, especializados na tomada de decisão baseado em conjuntos de dados, baseado em Big Data, baseado em grandes bases de dados. Então, você tem softwares muito especializados capazes de dar diagnósticos médicos com 97% de eficácia, mais do que um cirurgião, por exemplo, porque ele tem tanto raio-x, tanta tomografia daquele mal específico, que ele já compilou um conjunto de dados o suficiente para ter uma assertividade muito boa. Isso acontece com músicas. Eu escuto muito rock and roll, eu escuto muito pop, então a Spotify me recomenda as músicas por aproximação desse estilo musical que eu gosto. São sistemas especializados em aprendizagem, comportamento e inter-relação de assuntos. Isso é aprendizagem de máquina. É isso que a gente tem hoje em dia. É isso que a gente tem no computador de bordo dos nossos carros, é isso que a gente tem nos softwares que jogam xadrez e acabam ganhando de especialistas em xadrez, porque eles são especializados em jogar xadrez. Um software que joga xadrez não faz diagnóstico médico. Por isso que não é inteligência artificial. É aprendizagem de máquina ainda. Então, o que eu vejo? Eu vejo esses sistemas capazes de tomar decisões cada vez mais sofisticadas, de entender tanto o seu comportamento, que você vai falar, opa, mas eu ainda nem tinha pensado nisso e ele já está me sugerindo algo que eu talvez iria pensar amanhã, né? Ele tomou uma decisão mais rapidamente a respeito de um comportamento que você nem imaginaria que estava passando pela sua cabeça ainda. Então, eu acho que esse processo desses algoritmos é de revolucionar o comércio eletrônico, é de revolucionar a interferência na tomada de decisão das pessoas, é de interferir na política, interferir na democracia, interferir nas relações de consumo cada vez mais. Eu não tenho uma visão de preocupação absoluta, mas acho
que existe a necessidade por parte da sociedade e dos legisladores de definir limites éticos para o uso destas ferramentas especializadas de aprendizagem de máquina. Cláudio, depois vai ter um espaço para tu deixar uma mensagem final, mas eu vou colocar uma última misturando duas perguntas. Uma fala sobre decisão do 5G no Brasil deverá impactar de algum modo o nosso universo. Vai impactar o universo de segurança? E a outra é assim, a Kaspersky, que trabalha com vários governos, está em vários países, ela certamente vocês têm uma área que passa para vocês informação de como ela está entendendo esse futuro de segurança e privacidade. Eu queria juntar os dois, né? O 5G já é aquele amanhã que está aqui hoje. Então, como o Kaspersky está entendendo esse futuro de segurança e privacidade e a questão do impacto do 5G no Brasil para a nossa segurança e privacidade. 5G e IoT e proteção a sistemas industriais é a linha de frente da segurança digital hoje em dia. Então, para os nossos amigos empresários que têm uma indústria, está colocando o sistema de gestão da indústria na rede, se preocupa com a segurança, porque sabotagem industrial é algo, sabotagem de sistemas críticos de transmissão de energia, de telecomunicações, é algo que nos preocupa e que a gente sabe que vai acontecer, porque, de novo, eu posso fazer dinheiro com isso, como o criminoso digital pode fazer dinheiro com isso, ele vai tentar fazer dinheiro com isso. Então, imagina uma pecuária importante, você tem uma indústria agrícola importante no estado, isso é importante para você na região. Imagina alguém com a capacidade de manipular os sistemas de produção de leite, por exemplo, e adicionar um pouco mais de conservante do que devia e transformar esse lote de leite num lote de leite tóxico. Isso pode acontecer, certo? Então, eu recomendo que as pessoas se preocupem um pouco mais com a proteção das suas áreas industriais. E com o 5G, ainda mais, porque o 5G vai permitir que eu faça uma cirurgia à distância, que eu faça um diagnóstico à distância. Vai permitir que o marca-passo de alguém seja avaliado pela rede de computadores. Então, precisa proteger, claro, não? A associação entre IoT e 5G é inerente, é direta e precisa ser visto pelo aspecto da proteção. A proteção de dados, a segurança digital deve ser concebida na hora que você cria o projeto. Você não constrói um carro e depois põe um airbag. Você não constrói um carro e depois põe o cinto de segurança. Você constrói o carro pensando no cinto de segurança no início do projeto. É assim segurança digital e é assim que a gente tem que incorporar nestas duas vertentes que eu estou falando para você, o 5G, as aplicações que vão ser beneficiadas pelo 5G e a proteção de sistemas críticos, sistemas industriais, que vão ser também beneficiadas pelo 5G. 5G é muito bom, mas ele vai fazer com que tudo seja muito mais rápido. O acesso aos dados e o acesso indevido aos dados também. Então, é sempre bom se preocupar. Então, esta é a parte do 5G que você me perguntou. Eu esqueci a segunda parte, Alonso, me lembra aí Como é que a Kaspersky enxerga o futuro segurança e privacidade? Muito bem. A gente tem como slogan hoje, construindo um futuro mais seguro. Building a safer world. Né? E a gente vê isso da seguinte forma. Na medida em que a gente compartilha a nossa inteligência com os nossos clientes, em que a gente vê estas coisas acontecendo, sei lá, na Ucrânia, na Polônia ou na Turquia, e a gente traz para um cliente do Brasil o modus operandi de um criminoso que a gente já viu atuando em algum lugar, a gente traz inteligência para esse cliente. E esse cliente passa a conseguir planejar a sua política de segurança visando o futuro, não visando o passado. A gente vê que a forma de construir segurança digital mudou drasticamente. Na proteção porque aconteceu um ataque é obsoleto. Você tem que pensar na proteção porque alguém em outro canto do mundo sofreu um ataque e você não quer sofrer esse mesmo ataque, então você tem a capacidade de se planejar e investir o dinheiro correto, porque os bolsos têm limite, para não ser atacado também por esta ameaça que atacou em outro lugar do mundo. A gente vê que o futuro é um futuro onde a gente vai construir mais rápido,
A transformação digital, ela é benéfica para a população, ela é benéfica para a sociedade, ela reduz a inflação em 1,5 ponto percentual por ano, estatística da OMC. A transformação digital fez com que a gente não parasse durante a pandemia. Nós dois, Alonso, estamos trabalhando porque existe computador, existe transformação digital. Hoje estamos nessa live porque existe transformação digital. O mundo não parou na pandemia por conta da transformação digital. Então a gente vê com bons olhos, a nossa visão é de otimismo, mas um otimismo com precaução, um otimismo baseado em prevenção, baseado em conhecer as ameaças e, portanto, se preparar para essas ameaças. A história da humanidade mostra que a gente cria coisas e depois torna elas mais seguras. A gente criou o fogo, depois inventou o jeito de proteger a mão do fogo. A gente criou o carro ficou muito rápido, a gente pôs cinto de segurança. A gente cria leis para regular a velocidade do carro. E isso vai continuar acontecendo. Então, a gente vai revolucionar os meios tecnológicos cada vez mais e a gente vai buscar formas de proteger esses meios tecnológicos ao longo desta evolução. Não vai mudar no nosso ponto de vista. A gente está preparado para fazer parte dessa evolução de cyberimunidade para os nossos clientes. Imunidade é quando é mais caro atacar do que o benefício do ataque, certo? Então, a receita de ouro para os nossos clientes é: se custa mais caro para o bandido te atacar do que o benefício que ele vai ter dos dados que ele vai conseguir, do dinheiro que ele vai conseguir com a sua empresa, você está imune. Esse é o segredo. Perfeito. Muito bacana. Olha, a gente chegou no nosso tempo aqui, Cláudio. Eu quero agradecer a todos os participantes e depois pedir para tu deixar uma palavra final do assunto que tu quiser, né, das impressões que tu quiser para a nossa comunidade. Nós vamos estar com esse vídeo disponível na plataforma, no canal do YouTube, e fica aí aberto para tu. Eu fico aqui agradecido a todos que sempre estão junto conosco na exposição. E agora fica para a tua palavra final, depois a gente fará o encerramento. Ok. Não vou fazer comercial, já fiz bastante. A minha empresa tem uma área de investigação e desenvolvimento no Brasil e é a única das empresas de cibersegurança do mundo que tem isso no Brasil. Então, a gente consegue investigar coisas que acontecem no Brasil primeiro do que outras. Isso é um grande trunfo que a gente tem, é um motivo de orgulho para a gente. A gente descobriu o malware do boleto, a gente descobriu 130 sites falsos do Pix antes que todo mundo, a gente descobre sites de phishing todo dia. Isso nos dá um orgulho de poder transformar o nosso país, o Brasil, num país mais seguro, e isso está dentro das nossas soluções. Você não vê na caixinha, você não vê na licença, mas faz parte da nossa competência como empresa de cibersegurança. A minha mensagem final é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de dizer para os nossos ouvintes, para os empresários que estão escutando a gente, de que segurança digital não tem que ser um bicho de 7 cabeças. Ela é um bicho de 7 cabeças para mim, eu sou especialista nisso. Para você tem que ser tão simples quanto instalar um aplicativo no seu telefone celular. Eu me preocupo com a proteção, você se preocupa em investir o teu dinheiro da forma correta, em fazer com que a sua empresa sobreviva, evolua, se aprimore e vá em frente. As empresas que tratam os dados de maneira cuidadosa, com respeito aos seus clientes, colaboradores e fornecedores, elas vão ser identificadas pelo mercado muito rapidamente. O fato de você estar garantindo que os dados do seu cliente não caem em mãos erradas vai ser uma vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva você vai poder explorar. Por que você não bota no teu site? Estou em acordo com a LGPD. Eu cuido do seu site com cuidado. Eu tenho meus sistemas protegidos. As empresas vão valorizar isso, as pessoas vão valorizar isso. Cada vez mais que uma exposição acontece, que um tribunal é afetado, que um ataque a uma instituição acontece, as pessoas e as empresas ficam mais cientes das seguranças, dos problemas de segurança. Então, use isso a seu favor. Isso vai ser benéfico para você e a gente está aqui para ajudar você. E eu garanto para você que com investimento adequado para o seu tamanho, que cabe no teu bolso, a gente tem uma solução
que vai fazer você brilhar em relação ao seu competidor, em relação ao concorrente que está do outro lado da rua e que vende a mesma coisa que você. Quando as empresas enfrentam tempos bons, elas têm que se preparar para ataques. Quando as empresas enfrentam tempos de crise, elas têm que estar preparadas para o ataque. Ou seja, já foi, mas dá tempo. Vamos lá, a gente está aqui para ajudar. Vai lá no nosso site, kaspersky.com.br, vê os nossos fóruns, avalia aí as informações, avalia sites de terceiros que falam a respeito de segurança digital, tem muita informação positiva, mas uma coisa eu deixo claro, segurança digital não se compra numa caixinha, ela é um conjunto da obra. Educação, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo e não saber usar, não adianta nada você pôr o melhor antivírus do mundo, o melhor sistema de proteção e seu funcionário continuar usando a mesma senha do Facebook na sua rede, né? Vai estar vulnerável. Então, primeira coisa, educação. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados diz que a educação é parte integrante da conformidade com a LGPD. Segundo, inteligência. O que está acontecendo no planeta? Onde eu vou botar o dinheiro para me proteger? Eu faço uma brincadeira. Se eu planto cenoura, meu inimigo é um corvo, é um coelho. Eu tenho que fazer uma cerca boa para coelho. Se eu planto milho, meu inimigo é o corvo. A cerca do coelho não adianta para ele, certo? Então, se eu tenho inteligência, eu crio um sistema de proteção adequado ao tesouro que eu tenho guardado dentro da minha empresa. E número 3, a solução de segurança adequada. A minha ou a qualquer outra que você possa imaginar. Tendo educação e tendo a inteligência correta, você compra a solução de segurança adequada no preço que cabe do seu bolso. Essa é a minha mensagem final. Não esquece desses 3 pontos, porque se você deixar um para trás, vai ter brecha, alguém vai conseguir fazer uso das suas informações. Usando os 3, você vai estar muito bem servido e vai sobreviver a essa pandemia, vai estar crescendo, vai estar feliz no ano que vem, ao vivo na próxima Expo Gestão, né, Alonso? É o meu abraço para todo mundo, aí é o meu desejo para todo mundo de muita saúde e sobrevivência nesse momento de crise que a gente está vivendo. Perfeito. Então, aqui a gente encerra. Muito obrigado a todos. E vai ficar disponível para vocês, a hora que quiser. Depois a gente disponibiliza o link e passa um aviso a todos. Um abração e até a próxima Conexões.